E aí, galerinha, voltamos agora para fazer o nosso momento de revisão de geografia da nossa aula 10.2, né, professor Jorge? É isso aí. Passamos aí, fizemos uma viagem pelo setor primário, Desse jeito. terciário e secundário Secundário terciário, e terciário. da economia e o terceiro setor. Com certeza. É isso? Esses conceitos, inclusive, que a gente falou, né? Não pode confundir terceirização com terciarização. Desse jeito. Então, olha só, aproveita esse momento para você anotar as dicas da nossa revisão, porque já já vem atividade. Beleza, galera? Então vamos lá, de olho na tela para a gente fazer a nossa revisão. Aula 10.2, setores da atividade econômica, professor meu brother, Jorge Adelson. Então, nós falamos do setor primário, esse que a gente consegue detectar e identificar a grande parcela dos nossos queridos alunos estão no campo. Esse setor primário que é o responsável pela produção agrícola, que é responsável pela produção mineral, é responsável pela extração vegetal, extrativismo vegetal, mineral. Então, Rogério, esse é o setor primário. Aquele jovem que vai lá na floresta tirar o açaí para vender, isso mesmo. Que tira a copaíba, que tira a andiroba, que vai colher o extrativismo ali da borracha, da castanha do Brasil, Pará, né? É isso? Muito bem. E etc. Então, este é o setor primário da economia no Brasil. Muito bem. E no mundo, né? Claro. Exato. O setor secundário é esse que está mais ligado, obviamente, à questão da indústria. Exato. É isso? Pega a matéria-prima e transforma através desse nível tecnológico que cada nação tem. Cada nação vai ter um tipo de indústria. As indústrias de tecnologia de ponta, por exemplo, muitas delas não vão estar em país emergente nem em país subdesenvolvido. Mas o setor secundário ele é muito importante porque ele vai ser a alavanca do setor terciário. Setor terciário é esse que vai vender esses produtos do setor secundário, do setor primário, que vai prestar serviços para o setor secundário, que vai prestar serviços que também o campo precisa de consertar o trator, consertar o equipamento, a roçadeira, muito bem, etc. Isso está lá no setor terciário, que a gente até está falando dele. Pronto, que é o setor de serviço e comércio. Isso. Setor esse que é a venda dos produtos, daquilo que foi produzido lá na indústria, a venda dos produtos agrícolas que foi feito lá no campo. É tudo feito no setor terciário, que tem o comércio e os serviços. Quebrou uma torneira, Rogério, você vai mandar consertar. Muito bem. Se você bater o carro, vai dar um problema lá com alguém, você vai chamar um advogado. Não é isso? Muito bem. Se você tiver uma grande reforma na sua casa, você vai chamar um engenheiro. Tudo isso é serviços. Aí você vai querer fazer uma performance para ficar mais gatão, um corpo bonito, você vai lá no serviço do médico. E se der um problema na torneira da minha casa, vou chamar o bombeiro. Ah, o bombeiro não, vou chamar o encanador, né? Encanador. E vai pagar um dinheiro para ele. É verdade. Porque isso são serviços. Apesar que o bombeiro também é serviço, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá. E falamos na aula sobre a distribuição da população economicamente ativa do Brasil, que é a nossa PEA, de 2016, e a gente observa, né, que o Brasil, maior parte da nossa população, trabalha aí no setor terciário da economia, representando 65%. O nosso segundo setor de destaque na economia vai ser a indústria, que é 28%, e a menor parcela da população economicamente ativa no setor primário, 7%. Mas isso nem sempre foi dessa forma. Durante a aula apresentamos o gráfico que lá em 1940, quase 60%, mais 70%, na verdade, da população trabalhava no setor primário. Isso, até porque não tínhamos a indústria bem desenvolvida no Brasil. E maior parte da população morava onde? No campo. Exatamente. Vamos lá. E apresentamos durante a aula informações sobre a concentração de diferentes países aí no setor primário, secundário e terciário.
Então, a gente observa que o setor terciário ele absorve grande dessa população da cidade, né, dos países desenvolvidos. Ele é destaque o setor terciário, assim também como nos países emergentes. No setor primário, nos países de menor desenvolvimento, economia primária, a gente também tem a participação aqui do setor terciário como principal, mas a gente tem ainda uma grande quantidade de pessoas trabalhando no setor primário da economia, como é o caso do Paquistão e Paraguai, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá? E aí a gente, inclusive, vai até... Vamos falar aqui, né, Rogério? A gente vai corrigir esse gráfico porque as cores ficaram bem parecidas, né? Exatamente. Tem televisão que isso aí vai misturar. E a gente decidiu, durante a aula, mudar as cores. Muda do jeito que você fez, é né, isso? Muito Olha bem. aqui, isso aqui são os serviços, ó. Exato. Isso, fontes do IBGE, Exatamente. sobre o Brasil, ok? Então, serviços é o grande boom da economia brasileira. Muito bem, o PIB Beleza? aí vem maior parte dos serviços. Isso, vou pintar aqui de verde o agronegócio, com todo o desenvolvimento dele, olha só a participação dele na economia do Brasil. Então, ele é menor aqui, tá? E, em segundo lugar, aqui a indústria. Opa, falei que ia mudar de cor, né? Muda. A indústria, agora eu vou pintar só a indústria. Essa aqui é o setor industrial. Tá? Muito bem. Logo após o agronegócio. E, por fim, temos aqui a questão do terceiro setor, que o primeiro ele é formado pelo poder público, né? Muito bem. Que é representado pelo executivo, legislativo e judiciário. O segundo setor é a empresa privada, é isso? bem. É onde a economia acontece. E o terceiro setor é justamente aquele setor em que vai se desenvolver a ONG, as instituições e fundações e organizações da sociedade civil, geralmente ligadas ao serviço que era para ser prestado pelo governo e ele não faz. Muito bem. Beleza? Beleza. E aí falamos aí da questão das ONGs que estão presentes, principalmente quando... Eita, voltando. Estão presentes aqui, professor? Ah, tá bugando. Mas vou pegar aqui. Está presente principalmente na região sudeste. E aí a finalidade dessas ONGs, ó, defesa de direitos e interesse, religião, cultura, recreação, mas maior parte defesa de direitos e interesses aí da população do nosso país, né, professor Jorge? É isso e aí. 0,8% para a saúde. É isso aí, olha só, educação e pesquisa. 4,8%. né? Então, é isso, galerinha. A gente fez a revisão agora. Agora a gente vai ali tomar um café rapidamente, já está até frio, né? Para não queimar a boca, porque é muito rápido. E a gente já volta aí para fazer a nossa correção da atividade. Beleza? Boa atividade para vocês. Tchau. Tchau. Esse café estava uma delícia. Maravilhoso. Foi rápido demais. Foi. Ainda bem que ele estava frio mesmo, senão ia queimar minha língua. É verdade. Beleza? Então, vamos lá no quadro para a gente fazer a correção dessa atividade agora, que eu tenho certeza que esses alunos não ficaram com dúvidas nessas questões, professor Jorge. Nosso momento da resolução. Questão 1. Considere as imagens a seguir e assinale a alternativa correta. Olha aqui tu, Rogério. Daqui a 30 anos. Daqui a 50 anos, porque eu sou novinho ainda. Tu é novinho mesmo. Daqui a 50 anos. Tu vai estar, daqui a 50 anos, tu vai estar com 68, né? Pronto, vou estar novinho demais. Menininho. Tá. Aí aqui um professor, aqui um operário e aqui uma atendente de caixa. Muito bem. Então, vamos ver o que a questão pede. A imagem 1 e 2 se refere ao setor secundário. A B, a imagem 3, representa o setor primário. C, a imagem 1 indica o setor primário e as imagens 2 e 3 indicam o setor terciário. D, as imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário e a imagem 2, setor secundário. E aí fala, as imagens 1, 2 e 3 representam-se, respectivamente, os setores secundário, terciário e primário da economia. Vamos lá identificar as imagens? Primeiramente, nessa questão, a dica é identificar, né? Então, essa primeira imagem aí, professor em sala de aula, vamos identificar com numeração. Ela corresponde aqui, professor Jorge, ao setor terciário, com 3 bem parecidas. Essa
imagem 2, ela corresponde a setor, é indústria, né, professor Jorge? Secundário. E a imagem 3 do atendente de caixa representa qual setor? Terciário. Terciário, né? Vamos colocar aqui. Vamos lá, então tem que ter 3, né, 2 e 3, né? Isso. Se for seguir respectivamente. Não é isso? Vamos lá, verificar. Mas aí a gente vai, o que que vai ter que identificar? Os seguintes setores, ó. O que está falando aqui A1? As imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da economia. Aí a gente volta aqui. 1 e 2. Está falando que referem-se ao setor secundário, que é a indústria. Beleza, o 2 está de acordo, né, professor Jorge? Mas a imagem 1 corresponde ao setor de serviço, que é o setor terciário. Então, sem chance aqui para a alternativa A. Então, a A já não pode ser, né, professor Jorge? O que mais que a gente pode identificar aí? Ele está dizendo que a 3 representa o setor primário. A 3? Não, ela não está na indústria. Ela está lá na ponta, atendendo no comércio. Muito bem. Comércio e serviços é terciário. Então, a B também já não pode ser. Nem a A. O que está falando a C? A imagem indica o setor primário. 1. A imagem 1 indica o setor primário. E as imagens 2 e 3 indicam o setor... Vamos lá, a 1 é setor primário? A gente já viu que não, né? Vamos lá. Olha aí, ó. Imagem 1 é terciário, é o professor. Beleza. Setor de serviço, então já cancela. Muito bem. Não é isso? A D, as imagens 1 e 3 se referem ao setor terciário e a 2 ao setor secundário. Muito bem. Pronto. Essa é a correta, porque 1 e 3 realmente é setor terciário e, olha, 1 e 3, setor terciário e 2, setor secundário, que é a indústria. Beleza. Não é isso que está falando lá? Ó, 1 e 3, setor terciário e mais 2 ao setor secundário, que é a indústria. Então, tranquila essa questão, né, professor Jorge? Tranquilo. Vamos lá, então, para a questão 2. É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir a matéria-prima sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferecem emprego, mas uma das que possui os maiores rendimentos. A gente está falando de quê aí? Do setor primário? Do setor secundário? Do setor terciário? Apenas da atividade industrial ou apenas da atividade agrícola, né, Rogério? Então, está falando que é o conjunto de atividades responsável por extrair ou produzir a matéria-prima. Isso aqui está lá no setor primário, sem mais delongas. Muito bem, tranquilo demais. Isso aí não tem nem o que conversar muito. Secundário, o aluno vai lembrar que é indústria, terciário, serviços, só comércio e serviço. Muito bem. Vamos lá, questão 3 do Enem. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando: alternativa A, concentra suas atividades no setor primário. B, apresenta estoques elevados de alimentos. C, possui um sistema de transportes articulado. D, diversifica a matriz de geração de energia. E aí, introduz tecnologias à produção agrícola. É isso aí. Considerando o tipo de relação entre o ser humano, olha só, nós e a condição climática, Rogério. Condição climática. Você consegue dominar o tempo e o clima? Nada disso. Não. Sem chance. Nós, seres humanos, estamos condicionados a isso. Verdade. Então, o texto fala dessa relação, né? A relação clima e sociedade. Ela é considerada, em termos de ajustamento, a extensão aos modos como a sociedade funciona em uma relação harmônica com seu clima. E esse texto está muito bonito e essa harmonia já não está tão boa não, já. Exatamente. Não é isso?
o homem e suas sociedades são vulneráveis. Sim, nós somos vulneráveis. Acabamos de falar que a gente não controla. E existe essa vulnerabilidade. E é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causa dela, da questão climática. Então, Rogério, nosso aluno aí, ó, isso aí para ele foi mamão com açúcar. Foi tranquilo demais. Tranquilo demais, porque uma das coisas que o homem do campo faz quando ele acorda é olhar para o céu. Para saber se não vai chover. É verdade. Se vai poder ser um dia muito produtivo. Se tiver um tempo assim chuvoso, ele já vai ficar meio triste, que não vai poder trabalhar muito, né? Então, nós estamos condicionadas a esse fator climático. Com certeza. Sim. E isso atinge principalmente as atividades do setor primário. Com certeza. É isso? A indústria está ali, ela precisa da matéria-prima, mas ela vive com os seus estoques, ela fica em imensos armazéns. Muito bem. É isso? O setor terciário também, tudo está dentro dos escritórios, dos armazéns. Muito bem. Não é isso? Beleza. Vamos para a próxima? Bora, questão 4. Sobre o setor terciário da economia, podemos afirmar corretamente que A. Apresenta uma grande dependência das variações climáticas. A gente acabou de falar, então o aluno já cancela a primeira, Cancela né? a primeira. Já cancela porque acabamos de falar que quem depende dela é o setor primário. Muito bem. B. Limita-se a oferecer produtos e mercadorias materiais. C. Condiciona a sua dinâmica ao desempenho do setor primário. D. Encontra-se emancipados dos demais setores da economia. Já cancela isso aqui, porque ele não é emancipado, não. Ele está dizendo que ele é autônomo, que ele não depende. Claro que ele verdade. depende. Depende mesmo. Depende muito. O supermercado, Exato. ele é do setor terciário, mas lá dentro do mercado tem chuchu, tomate, cebola. Né? Tem o gadinho. É isso aí. A gadinha, né? Tá tudo lá para vender. Tá tudo lá. É isso? Então isso é uma dependência. Tem produtos industrializados. Verdade. É isso? Abriga uma grande carga de trabalhadores informais. E aí? Rapaz, Rogério, interessante, hein? Uhum. Setor terciário, ele realmente... Exatamente. Condiciona a sua dinâmica ao desempenho do setor primário. Ele não está condicionado. Ele não está condicionado. Porque, às vezes, o setor primário ele tem um desempenho ruim. Com certeza. Mas isso não deixa o setor terciário ser o que ele é. Verdade. Então, sem mais delongas, é a letra E. Abriga uma grande carga de trabalhadores informais, está principalmente no setor terciário. Muito bem. A questão do trabalho informal foi, inclusive, falado ao longo da aula, né? Muito bem. Questão 5. O processo de terciarização da economia é registrado em diversos países do mundo. Ele envolve diretamente o A. Progresso da atividade industrial em regiões mais afastadas das metrópoles. B. Processo de amadurecimento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A C. Fomento de políticas econômicas voltadas para as atividades do meio rural. D. Decaimento do emprego informal registrado nos países mais desenvolvidos. Ou, letra E. Crescimento de atividades ligadas ao comércio e serviços em nível nacional. Olha só, terciarização, Rogério, relembrando o aluno que é esse crescimento do setor terciário. E não é só no Brasil, é no mundo. Muito bem. Está acontecendo isso. E, obviamente, a gente sabe que esse crescimento ele está ligado ao comércio e serviço a nível nacional. Internacional também, né, professor? É, isso aí. Muito bem. Então é isso, galera. Feita a revisão, a gente volta aí na próxima aula. Grande abraço. Tchau.